Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula de ABD. Nós falamos na semana passada, quando comentamos e estudamos e nos aprofundamos sobre o homem, o marido, aquele que é o sacerdote da sua casa. Eu tenho certeza absoluta que muitos homens ficaram inquietos diante daquilo que nós trouxemos, que a palavra de Deus nos ensina e que precisamos aplicar, porque é exatamente para isso que Deus nos criou. Hoje a gente vai falar sobre um outro tema também muito importante, relevante, necessário para a sociedade e principalmente para a igreja do Senhor aqui na Terra, para que a gente saiba como lidar com as demandas e com as circunstâncias que nós nos colocamos ou que nos colocam no dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre a mulher virtuosa como sendo uma auxiliadora submissa. A gente vai falar sobre a perspectiva bíblica da mulher. E é importante a gente já saber que a Bíblia não é machista, que a Bíblia ela não coloca a mulher num lugar de indiferença, mas sim num lugar de proteção. Não é num lugar de inferioridade, mas num lugar de igualdade diante de Deus, como pecadores que homens e mulheres que somos. Hoje nós temos aqui a presença das pessoas que estão nos acompanhando, professores, a esposa Thay, a esposa de Pedro, que também faz parte do MEC, Davi, que também é um dos professores, que vai estar também ministrando aula aqui conosco, e Karina, que também tem ajudado a gente na construção desse material que a gente tem trazido para a nossa EBD. A gente quer iniciar então falando sobre a mulher submissa, a mulher como auxiliadora, a mulher que tem virtudes. E antes que você possa jogar pedra, eu quero que você tenha no seu coração a certeza de que a palavra de Deus nos guarda de nós mesmos. A palavra de Deus nos ensina como devemos ser, pensar e agir, não numa perspectiva pequena, mas muito mais ampla, a qual, quando nós colocamos em prática, exatamente como o Criador fez e nos criou, nós vamos ser muito mais felizes do que nós podemos pensar. A sociedade hoje exige uma resposta que muitas vezes a própria sociedade já está enfadada de muitas e muitas circunstâncias e muitas propostas. E o que nós queremos então nessa aula de ABD é trazer a verdade bíblica para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida da família, para você como igreja, como saber lidar com cada uma dessas circunstâncias que a sociedade tem clamado e pedido ajuda. Portanto, é importante iniciarmos dizendo de que a sociedade em geral busca mostrar que o papel da mulher como auxiliadora é irrelevante ou rebaixado. Mas, na verdade, a ideia de segundo lugar e inferioridade é uma compreensão distorcida da proposta que Deus tinha e tem para a sua humanidade. Auxiliar não significa apenas outra pessoa, ajudar outro. Mas a palavra auxílio no texto original, que é exer kenegdo, que nesse contexto oferece a mulher como auxiliadora do homem, esse é o mesmo texto, o mesmo termo que foi utilizado por diversas vezes no Antigo Testamento para poder endossar a presença e a participação, validando a presença de Deus como sendo auxílio e ajuda. Perceba então que a palavra que é usada para destacar a mulher como auxiliadora é a mesma palavra no hebraico que é usada para colocar Deus, Criador, Senhor, sabe? O Deus Todo-Poderoso é colocado exatamente com essa mesma terminologia de ser o ajudador, o auxiliador do seu povo. E na Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, tem um comentário falando dessa palavra, dizendo que ela quer dizer, no seu original também, que é um auxílio, é um complemento a alguém que tem alguma debilidade. Aquilo que está faltando, esse auxiliador, essa palavra é usada para isso, para complementar o que está faltando. A mulher como sendo o complemento do homem, o homem também completando a mulher. Homem e mulher são iguais diante de Deus,
como pecadores que somos. Homem e mulher são iguais diante de Deus, mas temos papéis diferentes. A mulher foi criada para ser a auxiliadora. Tem uma outra terminologia também que fala e que propõe essa terminologia no hebraico como sendo a mulher como sendo a confrontadora. Como sendo, além de auxiliadora, é também a ideia de ser a confrontadora, é aquela que confronta. E quando a gente olha exatamente percebendo a ideia da vivência entre homem e mulher, a gente vê exatamente isso. Muitas vezes a mulher confronta o seu marido exatamente com o seu pensamento, com a sua forma de agir, de pensar, que é diferente muitas vezes do homem, mas não quer dizer que é menos importante ou que é mais importante. Eu repito, todos nós somos iguais diante de Deus, mas temos papéis distintos na sociedade, no casamento, dentro de casa e diante do próprio Deus. Papéis distintos, mas somos todos iguais diante de Deus. As mulheres sejam então submissas, e esse é o texto-chave de hoje dessa aula. Está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 22, que diz: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Então percebam, mulheres sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Quando a gente vê lá em Efésios também, falando sobre ser trabalhador, trabalhar empregado de alguém, trabalhe para o seu Senhor como se estivesse fazendo para o Senhor. Então é como se a gente estivesse olhando para o Senhor e não para o marido ou para a pessoa em si. Mas que a gente olhe muito além, olhando para o Senhor, fazendo isso como para o Senhor. Então essa submissão, as mulheres sendo submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É interessante, eu falei isso na aula anterior, de que a única instituição humana que Deus propõe a se comparar é com o casamento. Ele coloca exatamente essa possibilidade de que Deus é o cabeça de Cristo, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E aí ele coloca que o homem é o cabeça da mulher, porque assim como Cristo deu a vida por sua igreja, o homem também dê a vida por sua mulher. A gente exemplificou muito sobre isso na aula passada. E essa ideia é perceber então a comparação da mulher como sendo a igreja. O cuidado do homem para com a sua mulher. O cuidado que Cristo teve para com a sua igreja. Então é nós olharmos como igreja que somos, todos nós juntos, e percebermos que nós não temos do que reclamar, dizendo que somos igreja e somos submissas a Cristo. A mulher, então, olhe dessa mesma forma, nessa mesma perspectiva, claro, a partir também da condição de que o homem deve dar a vida, deve dar o melhor de si por sua mulher. E quando eu leio esse texto e ouço o senhor falando, eu fico pensando que a igreja não foi obrigada a ser submissa a Jesus, né? A Cristo. O Senhor deu a vida por ela, né? Então, naturalmente, a gente vai por amor. Isso. Né? A gente vai por amor e vai ser submissa. Submissa. Então, eu fico pensando nisso também com relação ao homem e à mulher, né? Exatamente. O homem dá a vida e a mulher se submissa por causa do amor do homem. A mulher dá a sua submissão por causa de Cristo, em amor por Cristo, como se estivesse fazendo por Cristo, fazendo exatamente por Cristo, e o homem dá a vida por sua mulher. O homem dá o melhor de si, o melhor do seu tempo, o melhor do seu abraço, o melhor das suas finanças, o melhor do seu tempo de qualidade, e a mulher ajuda o homem a dar a vida por ela. Essa submissão, de algum modo, ela foi distorcida ao longo do tempo. E a gente vai falar um pouco mais ainda nessa aula. A mulher foi criada depois do homem. E aqui é apenas uma condição de hierarquia, da qual Deus poderia ter criado o homem e a mulher do barro, do pó da terra. Mas Deus decidiu, na sua infinita bondade, sabedoria, misericórdia, como quer que a gente possa atribuir dos seus valores, ele primeiro criou o homem do pó da terra e do homem ele cria então
Eva. Alguns ainda brincam, né? Que o homem foi o rascunho. Exatamente, né? É verdade. Viemos de Lá em algo mais 1 Coríntios refinado. 11, eu acredito, Davi, que fala alguma coisa sobre isso. 1 Coríntios 11, 1 capítulo... Coríntios 11, do 11 ao 12. Na verdade, fala de um ciclo, né? Isso. Dessa criação. Criou o homem, depois a mulher, e aí segue como se fosse um ciclo aqui. Ó. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque, assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Exatamente. O texto que embasa isso está lá em 1 Timóteo 2,13, que diz: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Em segundo lugar, a gente entende que a mulher foi criada a partir do homem. Foi criada da costela de Adão. Foi criada da parte da essência de Adão. O homem foi formado do pó da terra. Já Eva foi formada da costela de Adão. E aí o texto de 1 Coríntios 11, 8 diz: porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. E apenas para poder exemplificar o que nós estamos afirmando, de que a mulher foi criada a partir do homem. Em terceiro e último lugar, para que a gente comece essa explanação, a gente entende de que a mulher foi criada para o homem. O texto de 1 Coríntios 11, 9 diz: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Paulo endossa muitas vezes isso também lá em Timóteo, e ele fala sobre isso, e a ideia é muito clara de que o homem não estava se sentindo sozinho. O homem estava só. E quando o homem estava só, Deus percebe que ele estava sozinho. E Deus é quem provê uma ajudadora, uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora que o confronta, que o faz perceber, pensar, avaliar melhor. E quando ele faz isso, ele está dizendo exatamente nesse texto de que a mulher foi criada depois do homem. A mulher foi criada a partir do homem. A mulher foi criada para o homem. Pensando nesse texto de Gênesis 2,18, a mulher ela vem realmente com essa provisão de Deus. E pensando na questão do confronto, não é que a mulher ela desrespeita o homem, né? Mas muito pelo contrário, ela oferece uma nova visão, ou seja, uma outra coisa que vem complementar e que o homem não consegue ali enxergar. Né? A importância desse encontro entre homem e mulher mesmo. É importante a gente esclarecer que a mulher e o homem se completam. É muito importante a gente entender que essa completude entre homem e mulher fazem com que o casamento, a vida dentro do lar ou em qualquer ambiente, e principalmente diante da visão dos filhos, faz toda a diferença. Quando o homem compreende que tem circunstâncias pessoais que ele não consegue alcançar e que precisa, muitas vezes, da fragilidade, que nós falamos aqui na aula passada, e se você não viu, você precisa assistir, da fragilidade da mulher no sentido de ser levada por suas emoções, como Paulo fala a Timóteo, porque Eva foi levada por suas emoções e foi enganada, e o homem recebeu uma ordem, e essa condição de ser levada por suas emoções e de conduzir muitas das suas demandas através das emoções, isso completa o homem naquilo que de algum modo na cabeça do homem é muito razoável, às vezes até muito pragmático, fazer porque tem que fazer porque é isso que tem que ser feito, e a mulher então ela consegue completar essa condição onde o homem e a mulher juntos conseguem prover um ambiente extremamente saudável para os seus filhos. Crianças, adolescentes, jovens que crescem dentro de um lar funcional, aonde o pai, a mãe estão presentes, aonde o pai transmite uma segurança tal qual para sua esposa e para os seus filhos, aonde essa mulher que entende o seu papel na sociedade, dentro da sua casa, em qualquer ambiente, diante de Deus, entendendo então o significado que ela precisa transmitir para o seu marido, essa ideia da segurança e do significado faz toda a diferença para que os filhos também cresçam em harmonia, no temor do Senhor. Nunca esqueçam, o homem se sente amado quando ele sente que tem significado na vida dessa mulher.
A mulher se sente amada, homens, quando ela sente que tem segurança a partir desse homem. Essa ideia de segurança e significado faz toda a diferença para que a mulher possa, na segurança que recebe do seu marido, consiga transmitir significado para que ele possa exercer o papel dele também. Essa submissão, ela é em amor. O texto lá de Colossenses 3,19 diz: marido, que cada um de vocês ame a sua esposa e não trate ela com amargura. O texto, a palavra submissão foi muito distorcida ao longo do tempo. A palavra submissão, de algum modo, virou como subserviência. A palavra submissão virou como sendo uma hierarquia intolerante. Se tornou como sendo o homem, a mulher, diante da sua mulher, como um déspota, como sendo um tirano. A palavra submissão, de forma muito simples, no teor, na morfologia da palavra, quer dizer estar debaixo da missão, ser protegida por uma missão, ajudar alguém na sua missão. A gente viu isso na semana passada, onde a gente percebe que a missão do homem é dar a vida por sua mulher, e a gente viu isso em 1 Pedro 3,7, que diz: vós maridos, coabitai e vivam com as vossas esposas com entendimento, dando-lhe honra como vaso mais frágil, por elas serem co-herdeiras da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quando o homem consegue dar a vida por sua esposa nesse aspecto, automaticamente a mulher consegue exercer essa submissão, ser protegida por essa missão, ajudar o marido a exercer a missão que Deus deu a ele. Anina, você ia falar? Lembrei aí da esposa de Noé. Sim. Então, a esposa de Noé, ela, em Gênesis 6, Gênesis 7, ela estava ao lado dele, né, na construção da arca. Então, ela entra na arca também. Ou seja, ela apoia ali aquele papel de Noé na construção daquela arca, na missão dele. E, realmente, se ela não estivesse me ajudando, provavelmente ele não teria efetividade e eficácia nessa missão, em completar essa missão. Então, a importância da mulher a entender que ela está ali contribuindo, ela está dando suporte mesmo, apoiando. E, claro, não é imaginar, poxa, seu marido vem e diz: nossa, vamos construir uma arca porque um dia vai chover bastante e vai simplesmente todo mundo morrer. Então, ali ela teve realmente temor ao Senhor para poder se sujeitar, né, e acompanhar aquele marido naquela missão. Eu fiquei imaginando a cena agora, né? Assim, da mulher lá na arca e ela dizendo assim: não, bote aqui mais um pouquinho de feno para ficar macio pro boi, né? E o homem todo... Os detalhes. E a gente vai ver aqui que essa ideia dos detalhes realmente pertence à mulher. A gente vai ver quando a gente vai falando aqui sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31. A gente vai falar sobre isso aqui ainda. E é exatamente isso mesmo. O importante é a gente saber que essa submissão não é um fardo que a mulher deve carregar. É importante saber que essa submissão é ser protegida pela missão. É estar debaixo de uma missão, é ajudar numa missão. Essa missão, ela é do marido, de dar a vida por ela. Essa submissão da mulher não é um postulado inferior, não é uma condição de incapacidade. Não é a mulher não ter capacidade ou ser inferior ao marido. Essa submissão em amor é a ideia muito clara de ajudar o seu marido a exercer o seu papel e a sua missão que Deus lhe confiou. E pastor, uma coisa que eu estava pensando sobre esse termo, quando a gente entende esse termo do ponto de vista bíblico, a gente entende que nós mulheres estamos em um lugar de privilégio, ao contrário daquilo que a sociedade tem falado para a gente. É verdade. Que nós somos desprivilegiadas, subjugadas, né? Que nós estamos sempre ocupando os espaços que são menores. E não é isso. Quando eu sou submissa em amor ao meu marido, eu estou sendo privilegiada pela proteção dele. Porque esse é o papel dele, né? Isso mesmo. É muito ruim hoje em dia quando a gente, de algum modo, ouve, percebe alguns rumores de mulheres dizendo assim: eu não quero ser protegida. Eu não quero ser protegida. Eu não preciso ser protegida. Muitas vezes a mulher, nessa condição ou nesse contexto, ela está indo contra a sua própria essência. E quando ela força a sua essência para ser aquilo para o qual Deus não te criou, assim como o homem também, forçando a sua essência para ser aquilo para o qual Deus não te criou, nós vamos ter dificuldades. Vamos ter muitos problemas emocionais, encher os consultórios médicos e psicológicos.
respeito dessa mulher é em amor. E aí o texto nos ensina, em Efésios 5,33, e que a esposa respeite o seu marido. Esse respeito é uma deferência. Esse respeito é um tratar bem. Esse respeito é um falar bem. Esse respeito é o não falar mal. Esse respeito é compartilhar. Esse respeito é estar próximo. Esse respeito é amar, é fazer também por ele, é ajudá-lo nas suas deficiências, nas suas debilidades, nas suas necessidades, porque, repito, homem e mulher são iguais diante de Deus, como pecadores, mas temos papéis muito distintos. E o que seria do marido sem a esposa, ou da esposa sem o marido? Nós precisamos nos completar. O papel do homem, o papel da mulher, e isso vai fazer diferença, mesmo nessa sociedade a qual estamos vivendo no tempo atual. A mulher virtuosa, a mulher cheia de virtudes, e aí a gente vai exatamente para dois textos, esse de 1 Timóteo, depois a gente vai para o Provérbios 31, caminhando já para o final, que nos ensina em 1 Timóteo 2, de 9 a 10, dizendo: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. É interessante porque esse texto, assim como também o texto de 1 Pedro, capítulo 3, não está dizendo que a mulher não deve se arrumar, se enfeitar. Não está dizendo que a mulher não deve fazer trançados no cabelo. Não está dizendo que a mulher não deve se maquiar. Não está dizendo que a mulher não deve se arrumar. Não está dizendo que a mulher não pode se sentir bonita. Não está dizendo isso. O que esse texto nos exorta é de que a mulher não coloque esses enfeites, essa roupa, essa maquiagem, de modo tal que te coloque numa posição de exposição, que te tire da posição de proteção, de cuidado, que te tire da posição de virtudes, de piedade, e te coloque numa posição, muitas vezes, de ser desejada do modo que não deveria e por pessoas que também não deveriam. E isso não é somente da condição que nós ouvimos hoje em dia, de dizer, mas a mulher pode vestir o que ela quiser, ou as pessoas podem vestir o que eles quiserem. E é óbvio que todos podem sim, assim como o homem pode, e a mulher também pode. Mas o que esse texto nos chama a atenção é que a mulher, de algum modo, se proponha a viver uma vida mais simples, com roupas, trançados, maquiagens e tantas outras coisas, que não coloquem ela numa posição de destaque, chamando a atenção de que, na verdade, não é para chamar a atenção. A mulher precisa chamar a atenção do seu marido. E uma coisa importante, pastor, que é bom a gente lembrar, é que eu também sou responsável pelo pecado que eu provoco no outro. Então, se eu coloco uma roupa mais sensual e estou atrapalhando o culto do meu irmão que está atrás de mim, né, eu estou sendo responsável também pelo pecado que eu estou gerando no coração dele. Então, é importante que nós mulheres entendamos isso, né? Que a minha beleza, a minha melhor versão, e eu estava até pensando sobre isso essa semana, porque eu trabalho em casa, então eu não saio de casa. E aí eu fiquei pensando, poxa, em casa às vezes eu não me arrumo, eu estou sempre à vontade, porque é o lugar que a gente quer estar à vontade, mas em casa também é o lugar onde eu tenho aquilo que é mais importante. Por enquanto, é Pedro aqui, porque nós ainda não temos filhos, mas a minha melhor versão, e eu pensei sobre isso, precisa ser para o meu marido. Então, eu passei a me arrumar um pouco mais, a colocar uma roupa que não é aquela roupa largadona, rasgada, porque essa versão precisa ser dele. Ela não pode ser para pessoas. Eu vou no shopping e vou me emprequetar toda, colocar todas aquelas coisas, e eu não conheço aquelas pessoas. Talvez eu nunca mais as veja. Mas Pedro eu vejo todos os dias, né? Então eu preciso fazer também com que o coração dele arda por mim, né? Eu não sei, mas dizem por aí que tem um ditado que diz que a mulher se arruma para outras mulheres. É verdade ou não? Não deveria ser. Não deveria né? ser, mas ocorre. Acontece. Acontece.
Em Provérbios 31 nos exemplifica de forma muito clara e ampla sobre essa mulher cheia de virtudes. E aí eu quero que você acompanhe para que você perceba sobre qual é a ideia que a Bíblia nos propõe sobre uma mulher virtuosa. Primeiro, a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E tem outros textos que falam que ela excede o valor dos rubis. Um rubi, quando ele está debaixo dos escombros, debaixo da terra, que foi formado pelo próprio Senhor de forma natural, através da própria natureza, da época do tempo e dos fósseis e de tantas coisas, aquela pedra ela é preciosa pelo que Deus formou. As pessoas vão escavar, vão buscar, vão se esforçar, vão cavar para poder trazer e vão entender que aquilo tem um valor. Aquela pedra preciosa, aquele rubi, quando ele é lapidado, tratado, colocado numa joia, ele vai então para uma joalheria, vai para uma vitrine, e ali então a sociedade dá um outro valor para ela. Na verdade, esse valor que a mulher tem, não é a sociedade quem propõe. Esse valor não é a sociedade quem dá. Não é a sociedade quem diz quanto vale a mulher através do seu corpo, da sua intelectualidade, da sua capacidade, do seu olhar. Mas esse valor é um valor que Deus deu a ela e que está nela. E que ela não precisa que a sociedade demande quanto custa e quanto vale. O seu valor excede muito de finas joias, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Essa mulher é uma mulher feliz. A mulher cheia de virtudes é uma mulher feliz porque tem o seu marido e tem a ela dentro da sua casa, um para o outro e para a sua família. É muito interessante a gente perceber que quando o marido e a mulher estão bem, a casa está bem, os filhos estão bem. Quando há alguma rusga, alguma dificuldade, os filhos sentem de forma imediata e acabam refletindo isso na vida escolar, por exemplo. A gente vai falar sobre filhos da próxima aula. Essa mulher busca lã e linho de bom grado, trabalha com as mãos. É uma mulher trabalhadora, essa mulher trabalha. Algumas pessoas hoje em dia dizem que a mulher de Provérbios, ou a mulher da Bíblia, ou a mulher que a Bíblia propõe, ela não pode trabalhar. Ela trabalha, ela busca lã e linho de bom grado, trabalha com as mãos. Ela é como um navio mercante que de longe traz o seu pão. Eu fico imaginando essa ideia do navio mercante, da comparação da mulher virtuosa. O navio mercante ele vem de um continente a outro continente e ele é um navio gigante. Chuva, sol, bonança, tempestade e qualquer que seja a circunstância, e esse navio vem atravessando de um lado ao outro, de um continente a outro. Ela é constante. Essa mulher que diz aqui virtuosa, ela é constante, ela é forte, ela é vigorosa. Não é a mulher frágil ou fraca que muitas vezes as pessoas tentam propor, mas ela de longe, como um navio mercante, traz o seu pão. E ainda de noite, isso para mim é interessante, e ainda à noite ela se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela é uma mulher que tem capacidade financeira de pagar alguém para poder estar fazendo o que faz dentro da sua casa, as tarefas, ou ela também, porque trabalha fora, independente, ela se preocupa com os detalhes. Ela se preocupa com o que sua família vai comer. Ela dá ordem às suas servas, mas ela se preocupa com os detalhes. A mulher é detentora dos detalhes. O homem não. A mulher consegue alinhavar detalhes e coisas que fazem com que o homem muitas vezes se sinta perdido por conta de tantos detalhes, mas é uma importância gigantesca da mulher na vida de um homem, na vida de uma família, que cuida de detalhes. E isso faz a mulher se sentir feliz, produtiva, útil, importante para o que foi criada. Finalizamos então que, semelhantemente, como diz lá em 1 Pedro 3, de 1 a 4, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas, submissas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra de Deus, pelo conhecimento, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Tem alguma versão mais antiga da Almeida que diz que não seja pelo vosso muito falar, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite dela não seja o exterior,
no frisado dos cabelos, ou uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, o ser encoberto no coração da mulher, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Tem um ditado popular que diz que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Nós entendemos que a Bíblia, que as Escrituras Sagradas nos ensinam que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. As mulheres, então, precisam exercer o papel entendendo de forma muito clara de que o texto não está proibindo as mulheres de se arrumarem, não está proibindo as mulheres de se sentirem bonitas, não está proibindo as mulheres de usar maquiagem, de usar joias ou de fazer trançados no cabelo. O texto não está proibindo. O texto está apenas fazendo uma comparação de que não seja por esse motivo que você se sinta valorizada. Que não seja o seu valor no seu exterior, mas que seja um coração contrito, quebrantado, que agrada a Deus, diante de Deus. E é esse mesmo Deus que tem o coração do seu marido nas mãos dele, que vai fazer através de você, mulher, submissa, ajudadora, auxiliadora, que confronta, e como a minha mulher me confronta, meu Deus. É nesse papel que você vai encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Quando nós voltamos, como diz o Lourenço quando esteve aqui, quando nós voltamos ao padrão matricial de Gênesis, do início, e voltamos e compreendemos exatamente para o que Deus nos criou e nos formou, nós vamos encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Que nós, homens, possamos, como na semana passada, compreender qual é o papel do homem como sendo o gestor do seu lar, mas principalmente como sendo o sacerdote da vida por sua mulher. Hoje que nós viemos a compreender também o papel dessa mulher submissa que compreende o seu papel dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro dessa sociedade que está clamando, pedindo ajuda, que está talvez enfadada e que precisa de ajuda. E somente o Criador, o nosso Deus, o Senhor, o dono da palavra, das Escrituras Sagradas, é que pode nos dizer aonde é o lugar de segurança, de alegria e contentamento. Que você participe conosco agora da nossa aula interativa que nós vamos ter. Logo agora abaixo já devemos ter um link que você vai clicar e você vai ser direcionado para uma sala onde os professores da nossa EBD vão estar ali presenciais, para poder ajudar você a tirar dúvidas, a pensar algum texto que talvez nós não falamos aqui, ou algum texto que talvez você não tenha compreendido, e que você pode tirar a dúvida junto conosco agora, na continuidade com a nossa aula interativa. Que Deus nos abençoe, nos leve em paz, nos traga novamente para completar a próxima aula, que vamos falar sobre filhos para Deus e não para o mundo. Nós criamos os nossos filhos para Deus, porque Ele nos deu como herança. E nós vamos falar isso na próxima semana. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.